Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais novo do Fórum Nerd, um mais um, que é um programa que a ideia dele é ser semanal, onde cada episódio eu recebo um membro da equipe pra gente conversar, trocar uma ideia, debater sobre temas pré-selecionados e debate. E hoje é um tema bem legal, mas antes da gente falar do nosso tema, eu quero anunciar que a gente tem uma estreia aqui, né? Eu tô aqui com o Augusto, que é o membro mais recente da equipe. Ele entrou faz poucos meses no site, tem bastante matéria, notícias, artigos dele lá. Vocês podem conferir. Augusto, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado por participar aqui desse programa e seja bem-vindo, né, na sua estreia em nossos podcasts. Fala galera, fala pessoal que está ouvindo o podcast, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte dessa aqui. E hoje estamos aqui, não é, para falar desse tema que podemos dizer que inventou a polarização, não é? Quem ama, quem odeia, e é isso aí, não é? É isso aí. E a gente vai falar, né, como o Augusto já deu uma dica, de uma saga, de uma franquia que ela fez muito sucesso com o público, principalmente com um público mais jovem, ali no final dos anos 2000, início dos anos 2010, que é a saga Crepúsculo, que muita gente ama, mas muita gente odeia também. Mas a gente vai começar logo depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre a saga Crepúsculo, aqueles recadinhos de sempre, acesse o nosso site, o forumnerd.com, o O com acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da semana, como também postamos as críticas dos principais lançamentos de artigos, listas e outros conteúdos. Siga a gente nas nossas redes sociais, no @Fórum Nerd no Instagram e no TikTok, no @nerd_fórum, no X, né, no X, o antigo Twitter. Siga a gente no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Anchor, enfim, nós estamos lá. Se você preferir, né, ouvir o episódio, ficar com o fone de ouvido, ouvir a gente enquanto vai trabalhar, enquanto vai para aula, faz algum exercício, enfim, você pode ouvir por lá. E inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é o Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta tanto os episódios do 1 mais 1, que estamos fazendo agora, quanto o nosso podcast principal Não É Uma Cópia, e também o Pauta Quente, né, o nosso podcast semanal com as notícias da cultura pop, além de vídeos sobre outros temas, enfim, semanalmente nós estamos lá. Tem vezes na semana que a gente posta até vídeo de segunda a sexta todos os dias, né? Então curta, se inscreva, assine o canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, dê um like nos vídeos que nos ajuda demais, demais e demais. Bora começar, Augusto? Vamos lá. A franquia Crepúsculo, ela é uma franquia que ela é uma adaptação dos livros, né, de mesmo nome da saga, que são 4 livros que foram divididos em 5 filmes, lembrando que ao amanhecer, né, a parte final do filme ela foi dividida na parte 1 e 2, e ela fez muito sucesso, como a gente havia falado aqui nos anos 2000, né, no final dos anos 2000, início dos anos 2010, que é uma época curiosa, porque era uma época que não tinha tantas franquias, né, que chamavam tanta atenção do público para cinema. A gente tinha Harry Potter ali, né, Harry Potter chegando na reta final, Piratas do Caribe, que era uma grande franquia da época, ele tava meio que naquele buraco que teve do terceiro filme pro quarto filme, Crepúsculo vem exatamente daí. Era um momento que filmes de Star Wars, por exemplo, não estavam sendo lançados, então chamou a atenção de muita gente na época, né? E também chamou a atenção por quê? Porque além de ser uma franquia que basicamente retrata a história de um romance, mas ela tem também esses elementos de fantasia, né? É uma franquia sobre vampiros, sobre lobisomem, ainda mais você colocar eles da mesma, eles que têm a rivalidade histórica. Então chamou a atenção de muita gente amou, mas também muita gente detestou. E aqui eu e o Augusto a gente vai tentar descobrir o porquê que aconteceu isso, e a gente dá nossas opiniões sobre os filmes, né? Antes da gente começar do primeiro filme, queria saber do Augusto. Augusto, você lembra como foi o primeiro contato que você teve com essa saga? Ah, lembro sim, cara. Então, o primeiro contato de ouvir falar foi ainda na época da escola. Minhas coleguinhas lá, as menininhas lá, Crepúsculo vai lançar o último
filme, tal, tal, tal. Agora, o contato de, tipo, assistir, consumir a obra e ir para os livros, ele se deu recentemente. Tive influências, não é? Duas amigas minhas, colegas minhas de trabalho. Foi uma influência dessas minhas amigas que, tipo, não foi assim, você precisa assistir, você tem que assistir, é muito bom, não. Elas só comentavam e me deu gatilho. Eu fui lá e comecei primeiro pelos filmes, não é? Em seguida fui para os livros. Estou agora no segundo livro. Aí basicamente seria isso, assim, foi por influência de amigas minhas que eu comecei não é, a conhecer a saga e comecei a consumir. Certo. Eu conheci a franquia bem na época do lançamento dela, né? Eu assisti o primeiro filme, né, o Crepúsculo, em 2008 no cinema. Eu lembro que eu assisti uns 4 ou 5 dias antes do Natal, assim, sabe? Lá pro dia 20, 21 de dezembro, aproximadamente. Eu assisti o filme no cinema com uma ex-namorada e eu não tinha muito conhecimento do que exatamente era a franquia. Eu lembro que na época fez muito barulho, né? Principalmente com as meninas da época. Quando o primeiro filme lançou, eu tinha 16 ou 17 anos, e as meninas que estudavam comigo, minhas amigas da época, gostavam muito do filme, né? Então, mas eu ainda não havia assistido, e vamos entrar, né? De fato, então, no primeiro filme, o filme chamado Crepúsculo, filme de 2008, ele que é estrelado, não só ele, mas como a franquia inteira, estrelado pela Kristen Stewart, né, que interpreta a Bella, a personagem principal, pelo Robert Pattinson, aí que recentemente se tornou o Batman, se tornou um grande ator. Ele aqui ainda estava nos primeiros trabalhos da carreira dele, que interpreta o vampiro Edward. E também, né, a franquia é co-protagonizada pelo Taylor Lautner, né, que faz o Jacob. Ainda aqui nesse primeiro filme, o Jacob ainda não era um personagem tão importante, né, ele era mais um coadjuvante. O personagem dele cresce mesmo do segundo filme para frente. E, Augusto, me conta um pouco do que você acha do primeiro filme de Crepúsculo, que eu já adianto que eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai discordar, talvez, nesse episódio. A primeira vez, teremos mais algumas. E conta pra gente quais são suas opiniões sobre o primeiro filme, Crepúsculo. Tá, então, cara, como eu disse, né, tive aí de duas colegas de trabalho para começar a assistir a saga. Aí, assim, beleza, fui lá. Até então, a saga ela ainda estava disponível no catálogo, não é? Da Netflix. Agora ela não está mais, está na Prime Video. E, tipo, fui lá assistir o primeiro filme, cara. E, tipo, eu não gostei. Eu acho o primeiro filme ruim. Ele é mal executado, é mal dirigido. Eu não gosto daquela película verde, cara, sabe? Ele tem muitos problemas. Para mim, ele funciona em pouquíssimos momentos. Ele é um filme chato, ruim, e algumas cenas, cara, que, tipo, se você for ler o livro, cara, sabe? Você vê a discrepância, entendeu? Então, o primeiro filme, para mim, ele não funciona. Eu não gostei. Eu já acho o primeiro filme ok, né? Quando eu falo ok, assim, é muito baseado se você comparar com outros filmes da série, com os outros filmes que viriam depois, né? O primeiro filme, que eu acho que ele tem um ponto que me chamou a atenção, assim, na época, que eu fiquei, pelo menos, investido, né, na história, é que eu acho que a construção, assim, do início do relacionamento da Bella e do Edward, eu acho ele bem feito, assim, sabe? Eu acho bem feito a forma como ela conhece, como ela se impressiona, tanto com ele quanto a família dele, inicialmente ali naquele ponto superficial da beleza, né? A família do Edward, a família Cullen é descrita como uma família onde todos eles são muito bonitos e eles são muito fechados entre si, então tem todo um mistério ali. Então eu acho legal, eu acho interessante a forma como o Edward aos poucos vai se aproximando da Bella. Isso eu acho legal também. E eu acho legal, assim, algo que nesse filme ele me chamou a atenção, que nos outros filmes especificamente ele até tem, mas ele não tem muito. É que você tem a questão de, nesse filme ele tem um vilão, né? Ele tem essa questão, principalmente ali no ato final do filme, né? Tem alguns vampiros que são do mal, que eles estão de olho na Bella. Então isso eu acho que ele traz
um ritmo um pouco melhor, né? A gente vai falar isso no segundo filme, eu não suporto Lua Nova, por exemplo, justamente por causa do ritmo do filme, e esse aqui eu acho que ele não é exatamente um problema. Pelo contrário, eu acho que o ritmo ele é bem balanceado, já que Crepúsculo não é um filme muito longo, né? Ele não é um filme que tem 2 horas e 40, por exemplo, como diversos blockbusters de hoje em dia tem, né? Então o ritmo dele eu acho legal. É claro que, por exemplo, na época, a gente tá falando de algo de 2008, né? Os efeitos especiais, eles de fato não são bons, tem algumas cenas assim que até são um pouco vergonha alheia, mas isso em 2008 já era, muita gente já criticava, né? Não é só se você comparar com filmes lançados hoje em 2023. Em 2008 o pessoal já criticava bastante, né, Augusto? Sim, e naquela época, né, como eu falei do começo, a questão da polarização, essa época, 2008, não tinha essa polarização que temos aí hoje, não é? E mesmo assim, muita gente já criticava muito os pontos negativos que tem nesse filme. Cara, olha, eu vou concordar a parte da construção do relacionamento da Bella e do Edward, mas, assim, eu acho, né, que esse filme ele tem um ritmo, assim, meio parado. Ele é mal dirigido, tem algumas cenas assim que você fica, cara, o que é que tá acontecendo aqui, cara, sabe? Aquela cena, por exemplo, que o Edward tá com a Bella, não é que ela confronta ele na floresta, ela fala, não é que descobriu que ele é um vampiro, que tipo, que ela parada lá de pele de matador, é aquele diálogo, cara, tipo, eu já quis matar você, não importa, eu confio em você. Isso nem tem no livro, sabe? Mesmo antes de eu não saber que esse diálogo não existe no livro, eu já fiquei, cara, sabe? Enfim, respeito aí a sua opinião, tá? Mas eu vou discordar. Esse filme realmente ele não funcionou comigo. E se você fosse dar uma nota de 0 a 10, Augusto, pro primeiro filme, que nota você daria? Ah, cara, assim, eu daria 3. 1,5 de orientação, certo? O resto, assim, pela trilha sonora, sabe? Um dos maiores aceitos de Crepúsculo, de todos os filmes, é a trilha sonora. Eu acho ela impecável. A ambientação, a trilha sonora, cara. O resto, elenco ali, mas o resto... Bem lembrado da trilha sonora, porque esse filme também, ela teve talvez como principal trilha, teve o famoso clipe do Paramore, né, de The Code, que o Sim, clipe música, inclusive tem o Edward, tem a Bella. No final da música toca aquela música do Muse, e eu não vou me lembrar o nome da música agora, mas também fez um baita sucesso. Então, não, acho que a que toca no final, não, a do Muse, eu não vou me lembrar também o nome. Sei que tem uma música do Muse que toca no jogo lá, cara. Acho que é Isso, Supremacy essa Black trilha. Hole, eu acho que é esse o título da música, É isso Supremacy mesmo. Black Hole, isso. Então, só pra, né, enfim, pontuar mais uma música que é a do Linkin Park, não é Live Around the Rest. Enfim, de todos os filmes, esse primeiro ele tem, assim, a melhor trilha sonora, mas todos têm uma trilha sonora muito boa. Sim, e esse filme, né, critério de informação, ele teve um orçamento de 37 milhões de dólares e ele teve um retorno de quase 394 milhões, né, de bilheteria. Ele chegou a 396,6, ou seja, ele foi um sucesso legal. E a sequência, né, que eu falei antes, que é Lua Nova, ela chega em 2009, ela que tem uma mudança na direção, né? O primeiro filme é dirigido pela Catherine Hardwicke, e aqui ele é dirigido pelo Chris Weitz, né? E tem o retorno da Kristen Stewart, do Robert Pattinson, do Taylor Lautner, né, do elenco todo principal. Tem também uma adição bem legal aqui, que é da Dakota Fanning, né, que é uma excelente atriz que estreia na franquia aqui. E esse filme, ele conta, né, não chega a ser um breve afastamento do casal principal, porque ele é quase o filme inteiro, né? Está tendo uma comemoração de aniversário da Bella, no qual a Bella se machuca e ela é atacada por um dos membros da família do Edward. E o Edward se sente culpado e ele se afasta. E com esse afastamento, a Bella fica realmente muito triste, fica muito mal. E é quando o Jacob, né, o personagem do Taylor Lautner, se aproxima ainda mais dela, né? E aqui é o primeiro momento onde a gente vê a Bella com o Jacob, né? O Edward fica um pouquinho mais para escanteio, um pouquinho para o lado ali, e a gente tem nesse segundo filme as primeiras grandes interações, né?
da Bella e do Jacob. Conta pra gente, Augusto, um pouco das suas impressões, o que você achou de Lua Nova, o segundo filme da saga. Sim, pois é, cara. Então, como eu já falei, eu não gostei do primeiro filme, certo? Tipo, se eu não gostei do primeiro filme, o que me fez ir para o segundo, não é? Primeiramente, como eu já disse, influência, né? Das minhas duas amiguinhas crepusculentas. E também, tipo, quem me segue no meu Instagram vê que eu faço maratonas de filmes. Eu assisto filmes e depois vou lá e posto minha opinião sobre cada um. Aí, tipo, eu pensei, cara, quer saber, eu vou maratonar isso tudo de uma vez, logo postar minhas opiniões, não é? Aí, tipo, lá vou eu assistir Lua Nova. Quando eu fui assistir Lua Nova, eu achei que eu teria a mesma percepção, a mesma opinião que eu tive do primeiro filme. Eu achei que seria um filme horrível também, cara. Eu quis tipo, fazer o sacrifício, sabe? Mas aí eu fui surpreendido. Eu gosto de Lua Nova, eu sei que a maioria do fandom, não é de Crepúsculo, fala realmente que ele é um filme que tem um ritmo parado e tal. Não, cara, ele funcionou bem comigo. Eu acho ele um filme bom, sim. Tipo, logo no começo, sabe? Ele já conseguiu prender minha atenção. Eu acho aquela cena do sonho da Bella, não é? Que ela tá lá naquela ambientação muito bonita, que aparece a avó dela e, tipo, ela se olha no espelho e, de repente, ela é a avó dela. Aquela cena, ela é muito bonita. E, tipo, é um sentimento dela que vai se perpetuando ao longo do filme. E, tipo, terem tirado, graças a Deus, aquele filtro ele também foi um outro ponto, um acerto, direção também, sabe? Tinha que trocar realmente a direção, dentre outros fatores, assim. Mas Lua Nova, eu acho ele um filme legal, funcionou bem comigo, sim. Não é um filme ótimo, excelente, tem os seus problemas, mas ele é legal. Aí, tipo, eu, como eu falei, eu imaginava que eu não ia gostar quando eu fui assistir. Imaginava que fosse tão ruim quanto o primeiro filme. Quando eu terminei de assistir, no cara, tô surpreendido, tô surpreso. Gostei da parada. Eu tive uma relação um pouco oposta, porque antes de falar mesmo o que eu achei do filme, teve dois pontos que eu acho que ele traz pra franquia como um todo, que eu acho que melhora. O primeiro é a questão dos efeitos especiais, que foram muito criticados mesmo no primeiro filme. Aqui no segundo, eu acho que esse problema está bem menor. Também o orçamento do filme ele aumentou um pouquinho, né? A gente, quando for passar para o terceiro filme, eu comento um pouco do sucesso que ele fez. Mas ele, por ser um filme que custou um pouco mais caro, eu acho que ele teve um polimento melhor nos efeitos especiais, as transformações, por exemplo, aqui é revelado, né, do Jacob ser um lobisomem, tem toda a transformação, e esses efeitos eu acho muito legal mesmo, até hoje, assim, se você assistir, eu acho interessante a forma como ele compõe, assim, dele se tornando um lobo, eu acho bem legal, e aqui também ele expande mais o universo, né, porque aqui eles apresentam que existe os Volturi, né, os Volturi seriam uma espécie de família, não sei, uma família de vampiros, onde eles seriam como se fossem presidentes dos vampiros, líderes, enfim, alguma coisa assim, que existem algumas leis, algumas regras. Isso eu achei bem legal, eu acho que ele expande mais o universo, né? Ele deixa todo esse universo mais rico. Porém, dito isso, eu não consegui gostar em nada de Lua Nova, eu não assisti no cinema, eu assisti depois que o filme foi lançado em DVD, eu comprei o DVD, eu peguei emprestado de alguém e assisti, enfim, assisti em casa mesmo. Eu lembro que, cara, eu detestava o filme, assim, porque ele até o momento onde a Bella e o Edward se separam, eu falei, ok, então ele vai mudar um pouco, ele vai quebrar um pouco daquele ritmo que teve no primeiro filme, e ele vai mudar e vai levar a gente para uma nova perspectiva, um novo ponto de vista. Só que assim, aí o filme passa, sei lá, uns 20, 30 minutos, mostrando a Bella triste, a Bella chorando, o pai da Bella tentando consolar ela, tentando animar ela, e não consegue, aí vai o Jacob e também não consegue, depois consegue, aí depois eu acho que é muito, mesmo num ritmo muito lento, eu acho que é muito rápido, sabe? Quando você vê, parece que a Bella já nem lembra mais que o Edward existe, já tá ali se apaixonando pelo Jacob, mas depois ela lembra do Edward, assim, eu acho que falta elementos, sabe? Faltam meios que justifiquem ações que são tomadas ou que dá a entender que serão tomadas pelos personagens sem muita construção, sabe? Mesmo sendo um ritmo muito lento, o filme ainda consegue ser corrido, assim, principalmente
nas atitudes dos personagens. Isso eu acho bem defeituoso, além de não achar que é um bom divertimento. Eu não consigo imaginar, sei lá, as pessoas indo no cinema na época, em 2009, sabe? Indo no cinema, pagando ingresso, comprando pipoca e tal, e saindo do filme e falar, nossa, amei o filme é super divertido. Esse ponto não entrava na minha cabeça, sabe? Eu acho que o primeiro filme entregava mais isso. Sei, entendi assim, cara. Tipo, a parte do CGI, né? De fato, é muito bom o CGI, sobretudo na transformação do Jacob. Cara, é muito bom, é muito bem feito. Tipo, os Volturi, assim, talvez pode classificar eles, não é como o Ministério da Magia, não é do universo de Crepúsculo. O mais próximo que a gente tem ali dos vampiros clássicos, não é, de Drácula, de Entrevista com o Vampiro, não é? São os Volturi, não é, no universo de Crepúsculo. Olha, assim, eu acho que a relação de amizade inicialmente, né, que a Bella vai construindo com o Jacob ao longo do filme, conseguiu me fazer ficar preso no filme. É muito bacana ali a relação que eles vão construindo e, tipo, após isso tudo, não é? A volta de Edward ali, o final, cara, que, tipo, ele pensa que a Bella tá morta, não é? É muito bem executada aquela cena, porque ele liga pra casa da Bella, o Jacob atende, fala, o pai da Bella tá cuidando aqui de um enterro. Ele acha que a Bella morreu, depois ele vai lá se entregar, não é? Alice também é um destaque desse filme. Alice é uma personagem, sabe, muito bem construída, muito bem executada. Ela tem um protagonismo bem interessante também nesse filme. Tipo, pra mim, ele funcionou bem, sabe? A relação, como eu falei, de amizade. Inicialmente de amizade, né? Que a Bella vai construindo com o Jacob ao longo do filme. Depois, o interesse amoroso que o Jacob passa a ter por ela, embora não correspondido, né? Foram os fatores que me fizeram ficar preso nesse filme. A cena final também, assim, tem essa parte que eu falei toda aí, né? Da casa da Bella, depois quando ela vai lá, onde os Volturi vivem e salva Edward, né, que ele ia se pegar, ele ia morrer. A cena final, cara, ela é muito boa. A hora que ela se coloca no meio dos dois ali, eles iam brigar por ela, na hora que ela se coloca no meio dos dois ali, e o final, tipo, que o Edward pede a Bella em casamento, eu quero que você se case comigo. Eu não assisti Lua Nova no cinema, não é como eu falei, eu assisti recentemente. Fica imaginando, velho, as menininhas no cinema, não é? Indo à loucura com o Edward pedindo a Bella em casamento e o filme terminando, cara. Enfim, como eu falei, sei que a maioria tem essa mesma opinião que você tem, mas eu sou o ponto fora da curva. Eu achei Lua Nova um filme legal. Eu acho que até, sei lá, se a gente saísse na rua, estivesse gravando na rua e você assim, um na frente do outro e a gente saísse perguntando, talvez a maior parte das pessoas falasse que não gostou. Mas o filme, ele chamou muita atenção na época, por quê? Porque ele custou 50 milhões de dólares, né? O orçamento dele foi um pouco maior do que o primeiro filme. Então a gente entende que o salário dos atores do primeiro para o segundo aumentaram e eles gastaram mais com a produção, com os efeitos especiais, enfim, toda a cinematografia do filme. E ele teve uma receita de 709 milhões de dólares. Ou seja, ele fez praticamente o dobro do segundo filme, né? 709, assim, pra gente ter ideia aqui, tirando o Guardiões da Galáxia, ele fez mais do que todos os filmes de super-heróis de 2023, por exemplo. Assim, é muito dinheiro, né? Ele fez quase a bilheteria do Batman do ano passado, do Robert Pattinson também. Então, assim, muito dinheiro mesmo. Talvez se ele fosse lançado hoje e o mesmo número de pessoas fosse você atualizar, né, com o valor do dólar, esse filme provavelmente bateria 1 bilhão. E o que levou para o terceiro filme da franquia, né? O filme chamado Eclipse, lançado em 2010. Ele também, novamente, houve uma mudança na direção. Agora ele é dirigido pelo David Slade. O Eclipse, ele meio que corrige para mim o rumo do Lua Nova, né? De novo, na minha opinião. Eu acho que ele corrige a questão do ritmo. Ele é um filme que ele tem mais histórias para contar. Ele tem a volta, né, do Edward com a Bella. O Jacob continua sendo um personagem importante. Ele não é apenas um personagem coadjuvante como ele é no primeiro filme, né?
E você tem essa questão, ele mostra um pouco, isso eu acho que é positivo, da Bella, mesmo amando o Edward, ela fica um pouquinho dividida pelo Jacob, tem alguns momentos. Ele é um filme que ele tem cenas de ação, né? Ele é um filme mais movimentado. Eu acho que ele é um filme que ele agrada mais o grande público, sabe? O público casual, o público que só quer ir no cinema num sábado, num domingo, numa sexta-noite e assistir um filme de ação que seja legal, sabe? Eu acho que esse filme talvez seja o que mais tem essas características dentro da franquia. Você, Augusto, você gosta de Eclipse? Sim, pois é, eu gosto sim de Eclipse. Inclusive, eu acho ele melhor do que Lua Nova. Tipo, uma parada, cara, um fator de Crepúsculo que eu acho que ele é muito bem executado, é um dos pontos positivos da obra, é a forma como ela balanceia a fantasia, o romance e as cenas de ação. Assim, tirando o último filme, né? Esse ele tem bastante cenas de ação e todas elas são muito boas, cara, sabe? Gosto sim de Eclipse, inclusive, como eu falei, né? Até mais do que Lua Nova, só que assim, não podemos ignorar, né? Acho que a gente precisa falar disso, né? Dessa cena, cara, que assim, mesmo quem não assistiu, quem não teve contato com a obra, quem não quer assistir, enfim, sabe da existência dessa cena. Aquela cena que dá o Eduardo, a Bella e o Jacob, né? Ela tá lá com frio tremendo e acontece aquela parada lá, cara. Olha, quando Não eu me assisti lembre dessa aquilo, cena, por favor. pois é, eu não sabia se eu olhava pra TV ou pras paredes, cara. É muito vergonha minha, mas ela tem um ponto positivo. O diálogo que o Jacob tem com o Edward ali, a conversa que eles dois têm enquanto a Bella tá dormindo, é uma conversa muito boa. E, tipo, é uma cena que dura alguns minutos, ela não quebra totalmente a imersão do filme, não é? Mas, enfim, um podcast sobre Crepúsculo não dá pra gente ignorar que isso aconteceu. Cara. Vergonha alheia nível máximo. Mas não quebra a experiência do filme como um todo. Olha, esse filme, de novo, eu também não assisti no cinema, eu assisti em casa, assisti DVD, mesmo esquema, né, que eu assisti Lua Nova, e enquanto você olhou pra parede, eu revirei os olhos, assim, dessa cena, aí eu fiquei indignado, assim, pra mim, ela foi uma cena que eu quase desliguei a TV, eu falei, eu não quero mais assistir essa porra, quase fiz isso, mas eu não fiz, eu continuei assistindo como um forte guerreiro, continuei assistindo. Mas assim, eu acho que esse filme ele tem os pontos positivos dele. Eu acho que esse filme, talvez ele seja o maior entretenimento da franquia. Assim, eu acho que ele é o que mais funciona dentro de uma proposta de um entretenimento popular. Eu bato muito na tecla. Eu não sei se em algum dos episódios do 1+1 eu já cheguei a falar disso, mas eu já falei certamente no Não É Uma Cópia, às vezes no Pauta Quente, que eu acho que as pessoas elas têm que entender que cada filme tem uma proposta. Cada filme não, cada produção tem uma proposta. Eu acho que Crepúsculo não é um filme que tenta reinventar o jeito que é feito o blockbuster, que, nossa, que ele tenta reinventar, que ele tenta trazer a cultura dos vampiros. Não. Para mim, Crepúsculo sempre É, foi uma história de amor. É uma história de amor entre uma humana e um vampiro, né? Em alguns momentos, um triângulo amoroso, né? Entre uma humana, um vampiro e um lobisomem, que é o foco. E eu sempre entendi que o foco de Crepúsculo, isso eu falo desde os livros, assim, ele é um foco num público jovem, sabe? De repente as pessoas iniciando no mundo da leitura, ou iniciando no mundo do cinema, quando eu assisti. Então, assim, eu acho que Crepúsculo, ele tenta abraçar esse público. É claro que se você pegar uma pessoa que tem uma baita experiência no ramo do cinema, a pessoa é cinéfila, a pessoa já assistiu trocentos mil filmes, ok, essa pessoa provavelmente não vai suportar a saga Crepúsculo. Então eu acho que não é o público-alvo dela. Ainda assim, eu acho que se ela de fato não suportar, talvez o que ela mais chegue perto de tolerar seja Eclipse. Eu acho que ele é o filme mais redondinho, assim, da franquia, sabe? Ele, apesar de ter essa cena que o Augusto citou, Vergonha Alheia, mas ele é um filme que ele funciona como um entretenimento. Não é aquele entretenimento que eu considero bom, tá? Ele seria um guilty pleasure, né? Aqueles filmes ruins que a gente gosta, talvez, alguma coisa assim. Mas ele é um filme que tem esses elementos. Ele tem o elemento da base de como funciona um blockbuster, pelo menos na minha opinião.
Sim, pois é, assim, falando, dissecando um pouco mais sobre esse filme, né? Falando sobre os elementos dele que eu achei legal, fora, não é? A questão das cenas de ação, assim, cara. Eu gosto muito do aprofundamento, por exemplo, que tem ali da relação da Bella com o pai dela, não é? Tem aquela cena que ele chega para conversar com ela, não é, sobre a relação dela com o Edward e tal. Eu acho aquela cena muito boa. É, assim, um outro ponto desse filme que a gente pode destacar, cara, é o comportamento do Jacob. É assim, até Lua Nova eu achava ele um cara legal, sabe? Mas a partir de Eclipse ele começa a ficar, sabe, muito filho da cara, sabe? Ele tenta beijar a Bela Força, não é? Fica lá de birrinha, que nem uma criancinha mimada que não aceita ser rejeitada, entendeu? Assim, como tu falou aí, não é? Tem essa questão da triangulação amorosa ali, mas para mim, assim, é nítido que a Bella, ela quer o Edward, cara. Ela vê Jacob mesmo, assim, a minha concepção, tá? Crepusculetes aí que estão nos ouvindo, não é? Eu tenho essa visão. Ela quer o Edward, cara. O Jacob, ele é um amigo para ela. É, é um ponto, assim, que, tipo, dá até uma certa... Eu não sei a palavra, cara. Que palavra usar? Uma certa pena, uma certa dó, porque você cria um laço com ele em Lua Nova, até no primeiro filme também, ele é um cara muito legal, mas a partir de Eclipse ele começa a ficar muito filho da puta. É um dos pontos desse filme, assim, que mais chama atenção, que a gente pode destacar mais. O Jacob, visivelmente, desde o primeiro filme, ele já era apaixonado pela Bella. Provavelmente ele deve ter se apaixonado pela Bella quando eles eram crianças, né? Eles se conheciam, os pais deles são amigos. E a Bella, isso não era recíproco. Isso chegou a se tornar próximo de ser recíproco em algum momento ali em Lua Nova, mas não chegou. Você pontuou bem, assim, a paixão da Bella sempre foi o Edward, sabe? Se tá um do lado do outro, a Bella vai olhar para o Edward. Mas em algum momento eu acho que o Jacob conseguiu, isso em Lua Nova, conseguiu confundir, deixar a Bella confusa, né? Esse é um ponto interessante, mas eu confesso que o Jacob nunca foi um personagem que me chamou a atenção, assim, eu acho que talvez até por isso eu não tenha gostado de Lua Nova, assim, eu tenha realmente odiado Lua Nova pelo fato do Jacob assumir o lugar do Edward ali na maior parte do filme, e o Jacob nunca me pareceu muito interessante. Não que o Edward fosse um grande personagem interessante, mas para mim, pelo menos na minha opinião, ele sempre foi bem mais interessante do que o Jacob, né? Eu tinha essa visão na época de que, tipo, eu via muita gente, né? Tipo, quando teve em 2016 lançou Capitão América Guerra Civil e Batman vs Superman, teve muito aquela moda de pra quem você vai torcer, quem vai ganhar. E Crepúsculo fez isso antes, né? Com quem que a Bella vai ficar? Você é Team Edward ou Team Jacob? Todo mundo falava isso na Sim, época. sim. E assim, eu não me importava muito com os filmes, mas visivelmente, se tivesse que torcer pra um, eu torceria pra ficar com o Edward. Assim, sem sombra de dúvidas, né? E esse filme, ele manteve o sucesso dele, ele também aumentou um pouquinho o seu orçamento, ele custou 68 milhões de dólares, o que é um valor bom para um blockbuster. Ele não é caríssimo, mas ele também não é baratinho. E ele teve como receita, né, como lucro em suas bilheterias, 698 milhões de dólares, ou seja, quase 700. Ou seja, ele fez um pouco menos do que o segundo filme e fez um valor considerável a mais que o primeiro filme. Ou seja, consolidou de vez a franquia, né? Consolidou a franquia como uma das principais franquias da época. E a gente chegando no quarto e penúltimo filme, né, que é O Amanhecer, parte 1, ele que faz a adaptação do último livro da saga. Ele estreou em 2011. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho dele, eu queria saber do Augusto, porque esse filme é o que mais me divide da franquia. Mas como ele gosta mais da saga do que eu, queria primeiro perguntar para ele, para também ver se ele tem um pouquinho da minha opinião do porquê que eu sou tão confuso com esse filme. Você gosta de Amanhecer Parte 1, Augusto? Certo, cara. Então, sim, eu acho Amanhecer Parte 1 um filme ok, sabe? Assim, o que faz você ficar preso nesse filme, não é?
todo filme ele sempre tem que ter aquele fator, não é, que prende o espectador, não é? Que faz o espectador pensar, nossa, o que vai acontecer aqui? Sabe? Qual vai ser a resolução disso? Enfim, eu acho ele um filme ok. É, o que faz, no caso, você ficar preso nesse filme é justamente o parto da Bella, não é? Ela acaba engravidando lá do Edward, né? Até agora eu não entendi como. Talvez eu entenda a partir do momento que eu for para esse livro. Mas sim, eu acho Amanhecer, parte um filme ok. Como todos os outros, ele tem os seus problemas, não é? Um dos principais problemas dele, que eu poderia destacar aqui, que não dá, cara, eu preciso falar sobre isso, é a cena do casamento, cara, porque, tipo, uma das principais características dessa saga é vampiros brilham no sol, certo? O casamento, se você for ver, cara, é um baita de um dia ensolarado, os caras não estão brilhando. Cara, caramba, velho. Uma parada que já tava no quarto filme. E a produção me faz isso, sabe? E não é só no casamento. Tem um momento que, na lua de mel, no Edward tá com a Bella numa cachoeira, tá fazendo sol e ele não está brilhando, sabe? É um fator assim que você olha e faz, cara, pelo amor de Deus, sabe? Mas assim, esse filme ele não tem uma história tão grandiosa quanto o anterior, grandiosa, então, né? Quanto Eclipse, né? Que é uma história bem mais polidinha, realmente. A história de Amanhecer Parte 1, ela se resume basicamente a um filme sobre um parto, não é? Mas ele me fez ficar preso, cara. A gestação lá da Bella, toda a apreensão deles, o que ia acontecer ali, se a bebê ia nascer bem, se a Bella ia morrer. O final, a hora do parto da Bella, foi um dos momentos da saga inteira que me fez ficar, cara, sabe, eu quase pulei do sofá nesse momento, porque a cena do parto ela é muito frenética. Ela é muito boa. Eu acho ela muito boa, a cena do parto. E o CGI, a caracterização da Bela Grávida do clima é muito bom. Sim, eu concordo que é um filme raso, um filme sobre um parto, mas eu acho ele legal. Eu não gosto de Amanhecer Parte 1. Eu perguntei isso porque eu considero o Amanhecer Parte 1 assim, um filme muito próximo de Lua Nova, né? Que eu realmente não gostei. E o Amanhecer Parte 1 eu tenho uma curiosidade, eu também não vi no cinema, eu só fui ver em casa. E eu vi em casa, sei lá, uma semana antes de quando estreou o Amanhecer Parte 2. E foi um filme que, até muito tempo atrás, eu tinha deixado de ver. Chegou um momento que eu falei, filme chato, parei de assistir. Aí eu só fui assistir muito tempo depois de já ter saído o Amanhecer Parte 2. E curiosamente, eu já vou adiantar, eu assisti o Amanhecer Parte 2 no cinema. E eu senti que foi como se fosse que eu tivesse visto o Amanhecer Parte 1, assim, 100%. Porque, tipo, eu não senti que me faltou alguma informação. Sabe? Que às vezes a gente vai assistir na franquia e se você pular um filme ou não assistir um filme inteiro, ele vai mudar totalmente a sua experiência no filme seguinte, né? Isso comigo não aconteceu. E eu lembro que eu assisti o filme e eu falei, meu Deus, mas não acontece nada o filme inteiro. Eu ficava tipo, acontece alguma coisa, agora vai. E não ia. Aí eu falei, não, agora vai acontecer. Agora vai. E não acontecia. E não acontecia. E foi também uma vez que eu vi, assim, pelo menos eu tive essa percepção. O Augusto, como alguém que gostou da franquia, talvez vai discordar de mim, até me xingar com o que eu vou falar. Mas foi uma vez que eu vi o filme assim, eu falei, nossa, gente, os atores não estão nem com um pouquinho de vontade de fazer esse filme. Eles só fizeram porque o cheque deve ter sido alto na época, viu? Porque, olha, eu olhava assim pra Kristen Stewart, pro Robert Pattinson ali, eu falei, nossa, eles não estão, aparentemente, não estão com um pingo de vontade de fazer esse filme. Depois de muitos anos, tem entrevistas famosas do Robert Pattinson, que ele fala que detestou fazer Crepúsculo, tal, ele fez porque ainda era um ator inexperiente, acabou abrindo portas para ele poder trabalhar em outros projetos, mas ele nitidamente não gostou. Mas você teve essa sensação também, Augusto, de que os atores não queriam estar ali? Olha, cara, não. Eu não tive essa impressão, não. Sabe assim? Vou concordar. Vamos dizer que Amanhecer Parte 1 é um filler, né? Se você entender que ele, assim, eu falo todo mundo, né? Se todos entenderem que ele funciona como um filler, tá tudo certo. É vida que segue. Talvez ele funcione um pouco melhor. Tem um detalhe
desse filme que eu acho legal, que assim, hoje em dia não temos mais, não é, as mídias físicas, não é tudo é on demand, tudo é streaming, na verdade, mas tipo, eu fiquei sabendo, uma das minhas amigas, né, me contou que ela tinha um DVD, e o DVD, cara, os extras do DVD de Amanhecer Parte 1, tem depoimentos dos personagens do casamento, eles desejando felicitações lá pra Bella e pro Edward, e tipo, além disso, se eu não me engano, o DVD, ou era o Blu-ray, ele vinha com um convitezinho de casamento, cara, sabe? Bem legal, não é? Essa ideia do convite, eu não sabia, né? Eu não tive a mídia física, eu assisti, assim, provavelmente por alguém emprestar, eu particularmente não tive, mas é uma ideia legal. Esse conceito de marketing que os filmes fazem, eu acho bem interessante. E assim, como filler, ele funciona muito bem, porque, de novo, né? Eu só fui ver depois e, assim, eu não senti nada, assim, quando veio o segundo filme, parecia que eu tinha assistido duas vezes, assim, o Lua Nova, assim, eu entendi perfeitamente o que tinha acontecido, mas eu, infelizmente, não gosto desse filme, né? Mas talvez eu seja uma minoria, né? Porque esse filme ele fez bastante sucesso e ele, curiosamente, teve um orçamento de 110 milhões. Ou seja, um orçamento bem alto para blockbuster, principalmente naquela época. Se a gente fizesse a correção dos valores, sei lá, isso aqui seria equiparado a como se tivesse uns 210 milhões. E ele teve uma receita de 712 milhões em sua bilheteria, ou seja, ele fez mais do que o terceiro filme, o Eclipse, e ele abre todo o terreno para o final das sagas, né? O Amanhecer Parte 2, um filme que estreou ali em 2012 e é o grande sucesso da franquia. Uh, Augusto, você assistiu a franquia maratonando ou você foi assistindo, tipo, um pouquinho de cada vez? Não, então, cara, eu assistia um filme a cada final de semana, sabe? Certo. O Amanhecer Parte 2, não é? Eu assisti ele de madrugada, sabe? E, tipo, vou concordar de todos, ele é o melhor filme da franquia, sabe? Ele é muito bom, ou melhor, acho que muito bom é o termo, talvez. Crepúsculo e muito bom na mesma frase, cara. Sei lá, fica estranho, sabe? Ele é um filme bom, é o melhor da franquia. Eu ainda não acho o melhor da franquia. Eu acho que o melhor filme da franquia ainda fica com o Eclipse, assim. Eu não acho, mas eu acho que ele corrige uma coisa. Um dos poucos pontos positivos que eu acho que dessa franquia tem é que ela consegue corrigir algumas rotas no meio dela, assim, muitas franquias, muitas séries, principalmente séries até mais do que franquia. Elas deixam muito a desejar que, assim, quando a série começa a degringolar, ela começa a se perder em qualidade, se perder em roteiro, enfim, se perder, fica muito difícil dela conseguir voltar lá pra cima. E eu acho que Crepúsculo, ele não chega a ir lá pra cima, pelo menos na minha opinião, ela é uma franquia muito inconstante, mas ela ainda consegue corrigir alguns cursos no meio do caminho. Por exemplo, do segundo pro terceiro, do quarto pro quinto. Mas você citou, Augusto, uma cena do terceiro filme que foi muito comentada, mas também tem uma cena no último filme que ela é muito comentada. Ela é uma baita cena de ação que não aconteceu. Ela é tudo uma visão. Sim, Eu lembro que o último filme eu assisti no cinema, e eu lembro que quando ele revela que essa cena era uma visão, eu vou até pedir desculpa pro pessoal aí de casa, mas eu vou ter que falar o que. Sabe qual que foi o que eu mais fica à ouvi vontade. quando mostra a visão? O pessoal, filme, vai tomar no cu. Eu vi sem brincadeira, umas 4, 5 pessoas na minha sessão falando isso. Então, você citou, né, da cena, a famosa cena de Eclipse. Você também teve essa mesma reação com essa baita cena de ação que não existiu? Um dos fatores desse filme que eu acho que vale a pena destacar é, assim, a transformação da Bella, não é? Muita gente critica, com razão, a Kristen Stewart, não é a atuação dela, que ela é inexpressiva, enfim. Eu acho que ela foi amadurecendo. Nesse último filme, você consegue sentir a transformação dela em vampira. Tanto na forma dela de olhar, você sente, sabe, a diferença da Bella é uma vampira, sabe? É um ponto desse filme que eu acho que ele foi bem executado. Outro fator desse filme é um ponto que, enquanto eu estava maratonando a saga, eu estava me perguntando qual seria a resolução, é como o Charlie e o pai reagir quando ele soubesse
né, de tudo que estava acontecendo. Soubesse que a filha dele se casou com um vampiro e acabou se tornando uma vampira também. A resolução, assim, ela é boa, ela é, assim, coerente, vamos dizer assim. Ele sabe, não, ele acaba sabendo que existe algo além da compreensão dele, mas ele não sabe exatamente o que, não é? Porque, tipo, se ele souber da verdade, souber da existência dos vampiros, né? Tem os Volturi iam querer eliminar ele. Aí, tipo, não ia dar para transformar o Charlie, sabe? A resolução de tudo vai ser transformar, transforma que tudo passa. Não. A resolução, ela é coerente, mas a forma como foi executada a cena, infelizmente, para mim, ela deixa um pouco a desejar. Eu não senti a emoção, sabe? É um problema que ele se perpetua por todos os filmes da saga. Poderia ser uma cena bem mais, assim, aprofundada, sabe? Tipo, ele chegar lá e, Bela, eu quero saber o que está acontecendo com você, eu sou seu pai, sabe? Mas ele chega lá, conversa e depois vai embora bem pleno na viatura dele. Enfim, uma resolução coerente, porém mal executada, sabe? Agora falando dessa famosa cena de ação que não existiu, não é? Assim, pois é, cara, eu não vou poder me aprofundar muito nisso aí, porque quando eu tava maratonando a saga, eu já sabia que isso acontecia. Porque uma das minhas amigas, ela me falou que isso acontecia. Spoiler, não, porque tipo, eu não pretendia assistir os filmes inicialmente. Eu ia ficar só nos livros. Porque, como eu falei no começo, eu não gostei do primeiro filme, eu não pretendia assistir os outros. Eu resolvi assistir depois. Tava nos livros, né? Ela me falou, olha, como tu tá só nos livros, eu acho que eu posso comentar dessa cena contigo. Ela falou que, segundo a visão dela, né? Segundo a visão dela, Crepúsculo inventou o plot twist. E, tipo, ela me falou que essa cena, ela acontecia, que era tudo uma visão da Alice, não é? A cena, não é uma cena boa, a cena de ação, assim, está bem construída. Mas, olha, como não impacto, considerando que eu não tivesse tido essa. Se falar o seguinte, cara, logo no começo, o Carlyle lá, né, que é um personagem muito querido da franquia, você vê ele morrendo ali. Aí, tipo, você vê um personagem querido morrendo. Depois você descobrir que, na verdade, ele não morreu. Talvez tenha sido essa a ideia, não é, cara? Quem executou aí, de quem teve, não é? Quem quis colocar esse elemento nessa parte final da obra. Dá o impacto, tipo, em quem tá assistindo. Ah, um personagem que não morreu, mas aí, ele não morreu, sabe? Talvez tenha sido essa a intenção. Olha, eu acho que nesse filme eu tive a grande sensação que aí ela pega, eu acho que aqui dá pra eu falar um pouquinho mais, né, a gente no último filme da saga, que o que eu acho que mais me pega ao ponto de não conseguir realmente gostar de Crepúsculo é que eu acho que isso que eu tô falando é dos filmes, eu não sei dos livros, eu nunca li os livros e talvez eu acredito que nos livros isso seja melhor do que é mostrado na saga como um todo, mas eu acho que ela bate no superficial, ela sempre fica no raso, sabe? Eu acho que ela ainda tenta explorar alguns pontos que são legais, por exemplo, as visões, né? Tem uma vampira que ela tem as visões, e aí essa cena que você vê uma grande visão dela, mas essa visão não aconteceu, sabe? Só que isso, a forma como ela é trabalhada em tela, eu acho que não é bom. Eu acho que isso fica ruim e fica, né, superficial, como eu comentei, sabe? Você comentou da relação da Bella com o pai. Uh, sabe, ela é mostrado que a Bella tem, né, os pais divorciados, então ela vai para essa cidade, que é uma cidade super chuvosa, uma cidade pequena, e ela vai viver com o pai. Mas, assim, a relação dela com o pai nunca é bem trabalhada. No primeiro filme tem um momento que ela vai passar com a mãe, e a relação dela com a mãe nunca é bem trabalhada. A relação dela com o Edward, ok, eles conseguem trabalhar, eles conseguem fazer isso funcionar e de fato ser o melhor momento, darem os melhores momentos, aliás, para toda a saga, ok, mas quando passa desse ponto, eu acho que fica tudo muito no raso, sabe? Eles mostram, eles falam, tem alguma coisa ali, mas eles não trabalham isso e fica por isso mesmo.
E na minha sensação, sei lá, é como se fosse que, tipo, quando vai fazer o filme, os produtores chegam e falam assim, ó, o que o pessoal quer ver? O pessoal quer ver Bella e Edward, e o pessoal quer ver uma porradinha aqui e uma cena de ação ali. Beleza? Então é isso que a gente tem que fazer o filme. Aí o pessoal, tá bom, então eles vão pincelar uma coisa aqui no roteiro, deixa jogado, pincela uma coisa ali, deixa jogado. E é isso um pouquinho que atrapalhou a minha experiência com a franquia, né? E um fato curioso também é que nesse filme a gente tem o Rami Malek no elenco, né? O Rami Malek, que anos depois ganhou o Oscar de melhor ator, né, por Bohemian Rhapsody, ele que viveu o Freddie Mercury no filme. Muita gente não concordou com o Oscar dele na época, enfim, mas anos antes dele ganhar o Oscar, ele esteve, né, ele participou, estava no elenco aqui de Amanhecer, parte 2. E, Augusto, antes da gente finalizar, mas antes, só dar uma informação, né? Esse filme teve um orçamento de 120 milhões de dólares, foi o filme mais caro da franquia, e ele teve um retorno de 829 milhões em sua bilheteria, ou seja, ele foi o maior sucesso, né, financeiro da franquia. Teve a maior bilheteria da saga, levou muita gente para o cinema, fez na época o filme ser um grande evento ali nos, sei lá, 2 meses, 3 meses que o filme ficou em cartaz, eu não sei exatamente. Augusto, a gente aqui para finalizar o episódio tem algumas perguntinhas para você. Eu queria que você desse uma nota geral para toda a saga, um compilado dos 5 filmes, que você falasse quais são os 2 que você mais gosta e perguntar se você conhecer alguém amanhã. Você foi tomar um café da manhã, você conheceu uma pessoa e você comentar que gravou um podcast no dia anterior da saga Crepúsculo. Você indicaria para essa pessoa assistir todos os filmes da franquia? Certo, cara. Vamos lá. Olha, pra saga como um todo, eu daria um 6,5. Acima de 5, não é? Já é alguma coisa, certo? Então, qual que é a segunda pergunta mesmo? Quais são seus 2 filmes favoritos? Sim, olha. Amanhecer, parte 2 e Lua Nova. Assim, eu realmente só não gostei do primeiro filme. 2 favoritos, destacaria Amanhecer, parte 2 e Lua Nova. Olha, cara, assim, quanto ao cafezinho, não é? Ia depender muito de quem fosse a pessoa, sabe? Se eu visse que a pessoa, ela tem, assim, tinha pinta de quem curte um romancezinho, assim, eu indicaria. Se não, eu indicaria outra coisa. Aí ia depender muito do perfil da pessoa que estivesse comigo. Certo, justo, gostei da resposta. Eu daria uma nota 4, eu acho, para a franquia como um todo dos filmes. Eu acho que ela tem, assim, na minha opinião, né, assim, eu acho que talvez o único filme que conseguisse realmente passar de ano, vamos dizer assim, numa nota, talvez seria o Eclipse. O primeiro e o último, talvez ele funcionaria, assim, como um guilty pleasure, como uma pessoa engajada, bastante engajada na franquia, mas eu acho que ficaria nessa média. Os 2 filmes que eu mais gostei, eu acho que o primeiro foi em primeiro lugar, aliás, fica o Eclipse, né? O terceiro filme, em segundo lugar, o primeiro. E eu não indicaria para a pessoa assistir, eu só indicaria para a pessoa assistir se fosse uma pessoa que estivesse, que fosse. Não sei, eu acho que eu não indicaria para ninguém. Eu tô tentando pensar em alguém que indicaria, mas eu acho que no fundo, eu não indicaria. Eu tentei pensar aqui qual que seria a possibilidade de eu indicar alguém para assistir Crepúsculo, mas eu acho que eu não faria isso. Augusto, queria muito, muito, muito agradecer a sua presença aqui e aproveitar que a gente está gravando também, pedir desculpas para você e para o pessoal de casa, porque a gente está atrasado, né, com o lançamento do 1 mais 1. A ideia dele era ser um episódio quinzenal, né, saindo uma semana sim, uma não. Mas a gente tentou gravar algumas outras vezes, né, em dias anteriores, e acabou acontecendo uma coisinha aqui, outra ali, a gente acabou não conseguindo gravar. Então até pedir desculpa pro Augusto aí pela demora, mas esse episódio finalmente tá saindo. Cara, queria muito agradecer você por ter topado, tá aqui, tá estreando, né, nos podcasts do Fórum Nerd, foi muito legal gravar com você, espero que você tenha gostado, e de novo, muito obrigado. Não, imagina, cara, foi um prazer, assim, eu sou mais da escrita, não é gravar podcast para mim é um desafio, mas é isso aí, com certeza estarei aqui outras vezes, só vou pedir um espaço aí para pontuar algumas coisinhas, só para finalizar aqui, só bem rapidamente. Então, cara, assim, gosta de uma obra que, cara, não tenha vergonha,
curta, que me mostre que faz bem, sabe? Também vou querer aqui, né, não posso ignorar isso, mandar um salve para minhas duas amigas crepusculetes, que foram as minhas principais influências para mergulhar nesse mundo. Posso mencionar o nome delas aqui? Pode, por favor, fica à vontade. Sim, até porque creio que elas estarão ouvindo, não é? Eduarda e Ive, vocês duas, minhas amigas crepusculetes, obrigado. Sim, eu agradeço por vocês terem me feito mergulhar nesse mundo, tá? Um beijo aí para vocês duas, espero que vocês tenham gostado. E aí, galera, obrigado a todos que ouviram, obrigado a Luiz aí pela oportunidade. Foi um prazer, tá? É isso, pessoal, e agradeço vocês aí de casa, né, por acompanharem nossos programas, todos os 3 podcasts que o Fórum Nerd tem, e principalmente o Mais Um, né, que estamos agora voltando ao lançamento dele normal, como era planejado. Lembrando, né, acesse nosso site, forumnerd.com, onde todos os dias temos as notícias, as críticas dos principais lançamentos, listas, artigos. Siga a gente nas nossas redes sociais, que nos ajuda demais. E lá você também consegue acompanhar um pouquinho mais de perto as novidades que a gente tem, outros projetos, produtos que a gente lança. A gente chegando aqui na retinha final já de 2023, então 2024 vem muita coisa legal. Acompanhe a gente. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Daqui a 2 semanas a gente volta com mais um. Acompanhem nossos projetos. Augusto, obrigado novamente. Você aí de casa também. Foi muito legal. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.